Galera do terceiro ano, nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula acerca de política, entendendo um pouco sobre o conceito do que é o Estado, a constituição dessa sociedade política através da sociedade civil, sobre os regimes políticos e algumas concepções, sobre o Estado acerca de Max Weber e Karl Marx. Então, vamos dar continuidade a este conteúdo. Bem, o termo Estado deriva do latim status, que significa estar firme. Quando eu falo sobre a palavra Estado, eu refiro-se a um conjunto de instituições que controlam e administram um país e o seu ordenamento jurídico, ou seja, é uma definição de ordem jurídica. Quando eu falo sobre União, é a reunião de todos os estados que formam a República Federativa de um país. E quando eu falo de país, é uma região geográfica considerada o termo físico de um ou mais estados soberanos. Então, tem essas três distinções entre Estado, União e país. O Estado é uma criação humana destinada a manter a coexistência pacífica dos indivíduos, certo? A chamada ordem social, de forma que os seres humanos consigam se desenvolver e proporcionar o bem-estar a toda a sociedade. Pode ser também definido como exercício de um poder político, administrativo e jurídico, exercido dentro de um determinado território e imposto para aqueles que ali habitam. É considerado uma constituição por um grupo de indivíduos organizados, por exemplo, grupos familiares, profissionais, educativos, políticos, religiosos, que buscam objetivos em comum. Conforme o contexto da história, também é considerado um grupo que detém o poder. Quando eu me refiro à origem do Estado, tem as seguintes perguntas. Como se formou o Estado e por quê? E quais foram as circunstâncias específicas que deram origem à formação deste Estado? No contexto da filosofia política, ao longo da história da filosofia política, nós vamos compreender de como os pensadores falam sobre como surgiu o Estado. Mas, assim, é um termo bem difícil de verificar, porque tem pensadores que falam sobre o estado natural do homem, que é aquele momento onde o homem ele tem a igualdade, não existe normas que restringem o que deve ser feito ou não, e é também a liberdade que não é restringida através das leis. Então, assim, existia essa questão do Estado, ele ter o estado natural do homem, antes de ter o Estado propriamente como a instituição que detém o poder político. Mas, basicamente, o Estado nem sempre existiu, tá? Sabe que diversas sociedades do passado e do presente organizaram-se sem essa instituição. Nelas, as funções políticas não estavam claramente definidas e formalizadas em determinada instância de poder. Então, existia um momento que as pessoas elas se organizavam sem precisar de um órgão administrativo político. Então, basicamente, quando eu vou falar sobre essa divisão na história, esse contexto de função política administrativa, eu vou entender o Estado como um grupo específico de pessoas, que passou a deter o poder de impor as normas coletivas. Então, essas normas coletivas nós podemos observar através das legislações específicas em cada país e seus regimes políticos. E para que se desenvolveu o Estado? Qual seria a função do Estado na sociedade? Bem, não existe consenso sobre essa questão, embora muitas respostas já tenham sido dadas, mas podemos destacar visões de alguns pensadores em relação ao que o Estado ele deve ser. Muitos pensadores vão procurar compreender a realidade de Estado e tentar interpretar o que é o Estado. Mas, assim, a visão de Max Weber, ela é sustentada que o Estado ele é um poder, ele tem o poder. Então, basicamente, ele vai dizer o que é o Estado, O Estado é uma relação de homens dominando homens. Relações mantidas por meio da violência legítima, isto é, considerada como legítima. Ou seja, nós podemos observar no contexto de Estado democrático, Estado ditatorial, Estado monarca e etc., o que ele vai deter através desse poder é uma coisa que é legitimada. Ou seja, as pessoas têm consciência disso, que é uma coisa legítima. Ele é uma comunidade humana que pretende com êxito o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Então, basicamente, o que ele vai falar sobre isso? O Weber ele vai dizer que o Estado ele tem o poder de coesão sobre os indivíduos e de formular leis para poder controlar a conduta da sociedade. Então, para a gente viver em harmonia, em conceito de liberdades, questão de harmonia social nesse contexto, o Estado ele pode ter esse poder de coesão sobre os indivíduos. E aí a concepção do Max Weber. O
O Norberto Bobbio, ele sempre defendeu o individualismo diante do Estado, né? Então, ele acreditava e lutou contra as ditaduras para que a liberdade de cada pessoa tivesse mais valor que a autoridade do governo de qualquer país quando esta é excessiva. Então, assim, ele coloca até a compreensão do liberalismo como uma determinada concepção de Estado na qual este tem poderes e funções limitadas. Mas a concepção de Estado liberal foi do filósofo inglês John Locke, que nós vamos ver mais na frente um pouco sobre a teoria dele, que ele vai falar sobre a questão do Estado de natureza, e do Estado de natureza ele vai defender, no caso, os direitos naturais, como a liberdade e a propriedade, e ele vai também falar sobre a questão das individualidades. Então, basicamente, o Estado, ele deve regular, né, na concepção do John Locke, ele deve regular as relações entre os indivíduos e atuar como juiz nos conflitos sociais. E nessa concepção liberalista, né, o Estado ele centra sua análise em qual deve ser a função de Estado. Ele deve agir como mediador de conflitos entre os diversos grupos sociais, né? Ele deve promover a harmonia, né? O equilíbrio entre os grupos sociais, amenizando os choques, né? E preservar os interesses do bem comum. Então, essa é uma concepção do John Locke, né? Essas concepções liberais, mas também temos o Rousseau, que nós vamos ver mais na frente um pouco sobre isso. Na visão de Karl Marx, ele centra sua análise em qual tem sido a função do Estado. Ele afirma que o Estado não é um simples mediador de grupos rivais, né, dessas divergências na sociedade. Ele é aquele que protagoniza a luta de classes, conforme a terminologia marxista, né, que ele faz a divisão entre a burguesia e o proletariado. É uma instituição que interfere nessa luta de modo parcial, quase sempre tomando partido das classes sociais dominantes. Portanto, sua função é garantir o domínio de classe. Isso ocorre devido à sua origem. Segundo Karl Marx, o Estado nasceu num conflito de classe. E aí tornou-se a instituição controladora pela classe mais poderosa, a classe dominante, no caso. Então, ele faz até uma questão de menção, né, que na maior parte dos estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos são regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos, pelo que se evidencia pelo Estado, um organismo com proteção dos que possuem contra os que não possuem. Então, ele diz que o Estado ele vai tomar partido por uma classe dominante nesse contexto histórico.